Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, para se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque ajuda muito aqui o canal. Queria também dizer que assim que a gente chegar a 1000 inscritos, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho feito na arte japonesa Amigurumi pela Janinha do canal Janinha Flá, do qual peço a vocês para se inscreverem, e também teremos um sorteio de 2 livros que falam sobre o Flamengo, livro também presenteado pelo amigo Ribeiro Neto. Peço também a vocês que se inscrevam no canal deles. Bom, o Flamengo ganhou, né, acabou o jogo agora, Flamengo 3, Sport 0, e assim, uma noite para poder readquirir a confiança, né? Uma noite, um jogo muito importante, a gente ganha, dorme na liderança, né, e espera amanhã o Palmeiras, tem um jogo do Palmeiras contra o Juventude, na casa do Juventude. Acho que o Palmeiras tem tudo para poder ir lá e fazer um grande jogo e ganhar, apesar do Juventude ser difícil, né, de ser batido lá, tanto que o Flamengo não ganhava lá há muitos anos e foi ganhar esse ano. Mas eu acho que o Palmeiras vem aí de uma vitória, né, de 4-0, uma baita de uma virada contra a LDU, e acho que a confiança lá em cima ajuda e provavelmente, né, tem tudo aí para fazer um grande jogo. A torcida como flamenguista, como rubro-negro, é lógico, né, a gente vai querer secar o Palmeiras, vai torcer para que o Palmeiras perca, que nem empate, que o Palmeiras perca, porque o Flamengo dorme na liderança, enfim, ficam 2 pontos à frente, mas a gente fez a nossa parte. E o jogo, né, o vídeo para falar sobre o jogo que, assim, é um jogo importante, que no meu modo de ver serviu para readquirir confianças, né? Por exemplo, o BH, que não estava fazendo gol, não vinha jogando bem, né? Entrou hoje, fez 2 gols. O Samuel Lino, né, que no início do jogo meio que titubeou ali, não errava algumas coisas, mas com o passar do tempo a torcida continuou apoiando, a torcida continuou cantando, e ele foi readquirindo a confiança, enfim, fez um baita de um jogo também, né? E então, assim, esses 2 jogadores que não estavam com tanta confiança nos jogos, né? Hoje o BH fazendo os 2 gols, Samuel Lino dando passe pro gol do BH, ajuda esses jogadores a readquirir a confiança e ajuda muito o Flamengo para o final dessa temporada aí, né? Porque nós temos aí mais 8 ou 9 partidas aí agora do Campeonato Brasileiro. Daqui a 29 dias nós temos, eu acho que vai ser o jogo do ano, né? A final da Libertadores contra o Palmeiras. Então, um jogo para poder, assim, a gente chegar lá na final contra o Palmeiras, né? E assim, lógico, jogo após jogo. Então, assim, quarta-feira tem um jogo contra o São Paulo. Mas acabou que o Bruno Henrique foi no banco de reservas, ele reclamou, tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso para a partida da próxima quarta-feira. Talvez aí seja um jogo bom também para a entrada do Wallace-An, né? Hoje o Juninho entrou, ao invés de entrar faltando 5, 7 minutos, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, né? Podia, né, ter feito ali também um gol, porque seria importante para ele fazer um gol, mais um jogador readquirindo confiança. O jogo hoje serviu o João Vitor, né? Entrou também no lugar do Léo Pereira, jogando do lado do Danilo, né? Então, assim, muito bom, porque algumas peças que foram entrando ali, o menino não estava entrando, né? Então, assim, o que o Felipe Luiz deveria ter feito lá atrás, igual, por exemplo, na goleada contra o Vitória, contra o Corinthians, né? E colocando alguns jogadores, principalmente os moleques da base, acho que ele entendeu a importância de fazer isso e fez hoje, principalmente com o João Vitor. Tirou o Léo Pereira, colocou o João Vitor, que dá, né, ali, dá pelo menos um ritmo de jogo para o menino, dá confiança, né? A gente já estava ganhando, enfim. A parte ruim hoje fica por conta do Carrascal, né, que aos 18 minutos, sozinho, ele numa jogada sozinho, uma virada brusca, enfim, ele machucou, ele sentiu a lombar, pediu para sair, né, e a gente torce aí para que não seja nada grave, para que quarta-feira ele já esteja apto a poder jogar aí contra o São Paulo, porque a gente tem um jogo muito importante contra o São Paulo. O Flamengo tem uma sequência aí bem pesada aí pela frente, né, e já começa quarta-feira agora contra o São Paulo. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Eu não sei o que está acontecendo lá no Morumbi, se vai ter algum evento lá, enfim.
e a gente espera que o Flamengo, né, consiga uma sequência de vitórias aí para poder a gente chegar no final do ano, chegar em dezembro agora, a gente sair campeão brasileiro, né, e também da Libertadores. Continuo dizendo, eu acredito, né, nos meus vídeos, mesmo quando o Palmeiras tinha lá 3 pontos de vantagem, né, teve o jogo contra o Palmeiras, eu sempre falo, eu acredito, continuo acreditando que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, assim, a gente tem tudo para ser. É difícil, porque tá ali no Palmeiras, Cruzeiro ganhou hoje, já encostou também. Então, assim, se o Flamengo perder, Palmeiras perder, o Cruzeiro chega e pode sair campeão aí. Então, assim, mas eu continuo acreditando no título do Campeonato Brasileiro e digo, a defesa do Rossi no último minuto contra o Racing, né, no final do segundo tempo contra o Racing, aquela defesa, para mim, foi a defesa do título. Porque se os caras empatam, ia com moral para poder, né, para os pênaltis, a gente sabe como é que é, principalmente quando você faz um gol ali no final do jogo, o time que tomou o gol é um balde de água fria, quer dizer, você vai para os pênaltis e é muito mais complicado. Então eu acho que aquela defesa ali foi a defesa do título. Né? Vamos ver quando chegar lá no dia 29 de novembro se eu vou ter razão ou não. Né? Então anota aí, a defesa do Rossi foi a defesa do título contra o Racing. Então o jogo, Everton Araújo também hoje entrou e ficou lá, ficou 6 minutos, 10 minutos em campo, e fez uma falta e o juiz expulsou corretamente, né? Aqui a gente não vai ficar dizendo que a gente pede expulsão, igual, por exemplo, teve lá no Palmeiras, o jogador do Palmeiras fez o mesmo gesto, a mesma coisa. Primeiro ele pegou na bola e depois ele pegou na perna do outro jogador. O juiz entendeu que não foi falta, que primeiro ele pegou. E agora, a gente cobrou, dizendo que ele tinha que ser expulso, porque pra gente era uma falta para cartão vermelho. E aí hoje o nosso jogador fez a mesma falta, né? Então a gente tem que ser coerente e cobrar também o cartão vermelho para o nosso jogador. Né? O que fica aí é a questão dos critérios, é o que a gente sempre fala, a gente bate na mesma tecla. É a questão do critério. Para uns times, por exemplo, lá no Palmeiras o cara não expulsou o jogador do Palmeiras. O Flamengo, a mesma falta, o mesmo jeito, ele foi lá e expulsou o jogador do Flamengo. Então acaba criando margem para poder as pessoas pensarem o que elas quiserem, pô. Para falar o que elas estão pensando aí, porque toda hora a gente está vendo lances parecidos para um time, que por exemplo, para um time não é pênalti, às vezes é pênalti, para um time não é cartão vermelho, para o outro time é cartão vermelho. Então, assim, as pessoas começam a deduzir coisas que às vezes não existem, mas então tem que ver com relação a essa questão dos árbitros aí, para poder eles terem a coerência de aplicarem o mesmo cartão nos mesmos lances, né? Então, assim, mas para mim, volto a dizer, Everton Araújo foi bem expulso porque é uma falta muito dura, né? Se o jogador tivesse ali com o pé mais firme no chão, poderia ter quebrado o pé. Então, o jogo de hoje, BH fazendo aí os 2 gols, né? Sendo o melhor da partida, readquirindo confiança. O Samuel Lino também jogando bem, e hoje aconteceu algo assim, para mim, além dos gols, lógico, do Bruno Henrique, porque meu filho é fãzaço do BH, enfim, então ficou feliz pra caramba do BH ter feito esses 2 gols, mas o gol do Arrascaeta de falta, quem já viu os gols do Zico, né, o gol do Pet também lá, contra o Vasco em 2001, enfim, até que enfim, né, saiu um gol de falta, e muito importante, né, esse gol de falta, principalmente ali pro Arrascaeta, lá na gaveta, cara, que golaço, um golaço de falta. De La Cruz chutando de fora da área, De La Cruz entrando bem pra caramba, enfim, a gente viu aí que foi um jogo realmente, ó, gol de falta do Arrascaeta, De La Cruz jogando bem pra caramba, chutando de fora da área, Emerson Royal, cada dividida, cada bola que ganhava, ele vibrava, gol do BH, Samuel Lino voltando a jogar bem, enfim, a gente espera que hoje, o jogo de hoje tenha sido um baita do motivo para os jogadores readquirirem a confiança e crescerem agora mais um pouco nesse final de campeonato, né, para a gente poder chegar lá no final e se sagrar campeão, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores. Quarta-feira que vem tem jogo contra o São Paulo, a gente precisa ganhar, tem uma vitória que é muito importante, a gente se manter
aí mesmo que o Palmeiras ganhe amanhã, mas pelo menos a gente se mantém aí a um ponto de diferença para não deixar abrir, e vamos seguindo amanhã a gente torcendo contra, né, secando lá um pouco o Palmeiras, para a gente poder amanhã à noite já gritar segue o líder e quem sabe rumo ao título. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, compartilhe com as pessoas que você conhece. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.